Fala galera, e o número de tratamentos odontológicos com a maconha cresceu mais de 300% nos últimos 12 meses. Se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar do crescimento exponencial da procura por produtos, por prescrições na área odontológica da cannabis medicinal. Os dentistas estão sendo procurados para prescreverem a cannabis medicinal. Só que antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like aqui, de compartilhar o nosso conteúdo, comentar conosco, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque isso é muito importante para nós. Mas de acordo com um levantamento feito pelo Marketplace de Cannabis, a Cannect, a procura por produtos odontológicos à base de cannabis cresceu mais de 300% entre março de 2022 e abril aqui de 2023. E tudo isso devido à alteração, à modificação pela Anvisa da Resolução 660, né, uma resolução que trata de importação de produtos da cannabis e que incluiu um campo para registro de dentistas, de profissionais da área odontológica. Então, a partir de então, eles puderam receitar esse tipo de produto. E o que se observou foi que com a permissão, com o aumento dessa procura se deu em razão da procura dos próprios pacientes, de interesse dos próprios pacientes que querem tratar os dentes ali com a maconha. Antes, esses produtos odontológicos, eles eram indicados pelo dentista, mas tinham que ser prescritos por um médico, né? Então precisava ali ter ali uma sinergia entre um médico e um dentista para você poder utilizar esse produto, para você adquirir esse produto através da receita, né? Que tinha que ser uma receita médica. Ao que parece, com essa mudança na resolução, houve um movimento crescente de procura por esse tipo de tratamento. Então os pacientes começaram a chegar no consultório pedindo por um tratamento, perguntando: ô doutor, o que você acha aí da utilização do CBD, do canabidiol para bruxismo, por exemplo? E com isso, com essa demanda feita pelos próprios pacientes, isso fez com que aumentasse o número de profissionais prescritores e explica também o aumento da procura por esse tipo de medicamentos. Essa mesma empresa, essa Cannect, ela chegou a fazer alguns workshops e ela detectou que essa demanda vem dos pacientes porque nesses workshops 95% dos dentistas nunca tinham feito prescrição da cannabis e alguns deles nunca tinham nem ouvido falar da aplicação da cannabis na odontologia. O fato do paciente chegar lá no consultório já fazendo esse tipo de pesquisa, já perguntando sobre esse tipo de tratamento, mostra que veio deles a demanda, né? Dos pacientes a demanda e não dos próprios médicos. E isso é um movimento normal, aconteceu inclusive com a medicina, né? Que a demanda por produtos de cannabis veio através das mães de pacientes epilépticos, enfim. A gente já chegou a explicar isso aqui numa vez. No portal Smoke Buddies, no Canamed, em vários outros portais que falaram dessa notícia também, que noticiaram esse crescimento na área odontológica, foi registrado num deles o comentário do cirurgião dentista que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia da Cannabis, que é o SBOCAN, que é o Guilherme Martins. Ele diz que as faculdades devem ensinar sistema endocannabinoide desde o início do curso, especificamente porque esse sistema está relacionado ao sistema estomatognático, que compreende os músculos da face, os dentes e os periodontais. Então, como na faculdade ele já tem que ensinar, acaba que é um gancho para poder indicar também a aplicação e prescrição desse tipo de produto. Então, o grande interessante desse tema é porque a cannabis na odonto ela é pouco falada, ela é pouco conhecida, né? Então, tem gente que não sabe nem como é que vai se aplicar. Poxa, mas como é que é? Vou jogar cannabis no meu dente? Como é que é? Vai ter uma pasta de dente de cannabis? Eu vou ter que tomar antes, vou ter que tomar depois. Então, isso é muito interessante porque é muito novo, mas a gente pesquisou aqui, se aprofundou em algumas coisas e descobriu que vai desde a restauração até um alívio pós-operatório e também pode ser utilizada naqueles tratamentos de longo prazo, né? Então, igual aconteceu na medicina, ela apresentou suas versatilidades após o início do uso. Então, conforme ela vai sendo utilizada na odonto, ela vai apresentando outras versatilidades. Ela pode ser usada na restauração, antes ou depois de um tratamento, como analgesia, como modulação de sedação, como osteoindução, que é a formação de novos ossos
por influência de agentes indutores, né? Isso aqui, graças aos colegas médicos, os dentistas que nos aplicaram, que nos explicaram. Mas também no tratamento adjuvante de tratamentos que exigem um acompanhamento a longo prazo, né? Com periodontite, enxertos, né? Dores por conta de enxerto, disfunção da articulação temporomandibular, que é o DTM, inflamações gerais, cicatrização de procedimentos, controle bacteriano e o próprio bruxismo, que é algo que, pelo menos aqui no Distrito Federal, está bem na moda. E funciona do mesmo modo que a gente fala da aplicação na medicina tradicional, né? Na medicina normal. Porque na odonto, o THC também vai ser indicado para casos de dor, enquanto o CBD vai ser indicado para casos de inflamação, analgesia direta. E muitos dos profissionais agora também estão fazendo testes importantes e interessantes do uso do óleo Full Spectrum, que é aquele integral, né, que tem a mistura de CBD, de THC, CBG e todos os outros canabinoides que vêm na planta, para aplicação nesse tipo de tratamento também, bruxismo, dor neuropática, enxerto, DTM, inflamações e etc. O que é algo muito promissor, porque na medicina normal a gente viu que teve resultado. Então, obviamente, até por uma questão de analogia direta, a gente vê que em casos de dor e etc., na odonto ela também vai ser muito promissora. Então, a aplicação da terapia canabinoide na odontologia, ela não é uma novidade, ela já é conhecida há muito tempo em outros lugares do mundo, mas acabou que não ficou tão popular igual na medicina tradicional. Então, por isso foi crescendo de uma forma bem tímida, mas alguns países já têm ganhado um espaço maior ali para produtos odontológicos com canabinoides, né? Que a Europa, por exemplo, tem crescido muito esse uso. E outros países, como Estados Unidos e Canadá, que são os líderes e os que mais se destacam nessa área, o uso ele é bem popular e acontece desde o atendimento na clínica ali, né? Que você está falando com um dentista, ele coloca antes e tal. Mas também a aplicação em produtos, tem pasta de dente, enxaguante bucal e vários outros produtos. Outra coisa que é interessante lá nesses países, Estados Unidos e Canadá, é que eles utilizam o CBD e o canabidiol também para casos de utilização em crianças, por exemplo, autistas que não têm condições de ir no consultório e que são muito agitados. Eles falam, não, mãe, dá aqui um CBD, né, uma canabinoides para ele aqui durante determinado tempo e volta para fazer uma consulta. E aí a criança, quando volta, já volta com um espírito diferente, já volta com menos tensa e com uma facilidade maior para poder fazer esse tratamento. Com o tratamento, odontologia não é algo fácil, né? Tem gente que se assusta com o barulho do motorzinho, crianças principalmente. Então, está sendo utilizado também como um desbloqueador, né, de pessoas para entrar lá dentro do consultório e ter o seu atendimento. E lá em países, como eu disse, nos Estados Unidos e Canadá, como o uso é bem popular, eles acabam fazendo vários tipos de aplicação de terapias com canabinoides como adjuvante. Então você não se engana quando você pensa que só você chegar lá e utilizar o óleo, ou o dentista vai te prescrever só o óleo. Ele pode te prescrever óleo, pode te prescrever pomada, pode prescrever pasta de dente, enxaguante bucal, spray para mau hálito. Tudo isso já existe, inclusive no mercado brasileiro. Para você ver como um mercado grande e promissor. Especialmente aqui no DF, cresceu muito o número de pessoas que têm buscado tratamentos odontológicos para bruxismo, né, especificamente, com o CBD, o canabidiol, porque saíram vários estudos falando sobre isso. É importante o paciente que tem esse interesse levar para o seu dentista e ajudar ele também a se atualizar, né? E é sempre importante lembrar que a principal razão para a qual esses profissionais ainda não prescrevem a medicina canabinoide é o preconceito. O preconceito ainda é a principal barreira. Os profissionais ainda que se recusam a evoluir nesse plano é por conta do preconceito, de algum resquício de preconceito. Então, quem sabe que com esse crescimento no mercado, eles aflorem essa vontade também, né? Talvez buscando dinheiro, eles vão buscar atrás de conhecimento. Se atualizem sobre esse assunto, aproveitem essa notícia e outras notícias e já façam um link ali com dentistas que já prescrevem ou procurem cursos
para a prescrição de medicina canabinoide, que também estão em evidência aí, que a gente sabe que tem uma máxima que diz que para médicos que prescrevem cannabis não há concorrência. O mercado é muito amplo, é um mercado imenso, super promissor, e que se você tem esse pedacinho de diferencial, com certeza para você não haverá concorrência. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, é um assunto interessante. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscreverem no canal, compartilhar o nosso conteúdo, participar lá conosco. E, obviamente, se você tem interesse, não deixe de você procurar o seu dentista, provocar o seu dentista sobre esse assunto, pergunte sobre a medicina canabinoide. Se você não vai fazer um tratamento que vai utilizar especificamente, pergunta para ele se ele está inteirado, se ele sabe do assunto, o que ele conhece. É muito importante que se essa quebra do preconceito, se essa provocação de demanda vem dos pacientes, que nós, como pacientes, possamos fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel e ajudar a quebrar esse preconceito, porque todo preconceito vale a pena ser quebrado. Então, valeu, galera!